Deus fala, preste atenção nos sinais. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, vai dizer assim: o Deus deste mundo, que é Satanás, cegou a mente, cegou o entendimento dos que não creem, para que eles não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu estava passando pelas redes sociais e me deparei com a seguinte pergunta. Essa pergunta ela foi feita em cima de uma postagem, e essa postagem estava falando da guerra que tem acontecido em alguns países, não só da guerra, mas também em relação a catástrofes mundiais, efeitos da natureza que tem trazido muita aflição na vida de muitas pessoas. E aí essa pergunta, essa pessoa, ela publicou a seguinte pergunta: onde está Deus? Diante desse cenário, eu gostaria que você desse uma olhada nisso que eu vou mostrar para você. Porque pior que a pergunta são as respostas. Dá uma olhada nisso. Onde está Deus nesse momento? Dentro das suas convicções, onde sempre esteve, lugar nenhum, somente na cabeça do povo. Mas na Bíblia Deus apareceu diversas vezes, Só na Bíblia, fora dela nunca apareceu. Não existe Deus nem diabo, não adianta colocar na conta de Satanás as maldades feitas pelo ser humano. Não adianta rezar, pedir, orar. Ele não existe, não tem como te escutar. Perceberam? Geralmente essa pergunta, ela sempre aparece em tempos de perplexidade, em tempos de crises mundiais. Essa pergunta aparece. E só que as pessoas, elas se esquecem, Porque quando tudo vai bem, eles não querem saber sobre o Senhor, não querem saber de Deus, Mas quando tudo vai mal, pergunta logo essa ofensiva, De forma ofensiva essa pergunta: onde que Deus está? Será que Deus não está vendo essas coisas que estão acontecendo, Vamos lá em Salmo 139, do 7 ao 10, vai falar assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, ali tu estás também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão estará. Tua mão também me guiará e a tua destra me susterá. Do céu ao inferno, Deus tem o domínio de todas as coisas. Isso fala de governo, de autoridade, de poder, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E Deus, ele não deve satisfação para ninguém, certo? Deus não se submete a nada, mas todas as coisas devem se sujeitar a Deus, ao governo, à autoridade dele, ao domínio dele, ao querer e à soberania que pertence a ele. No Salmo 145 vai falar onde Deus está. Vai falar exatamente o local onde ele está perto. Porque, como vimos aqui no Salmo 139, ele está em todos os lugares. Mas perto, eu vou te falar agora. Perto de quem? O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele também realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Olha a bondade, a grandeza de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que Ele está em todos os lugares.
mas perto só daqueles que o invocam e que o invocam com sinceridade. Não adianta nem chamar por Deus mentindo, fingindo, tentando enganar, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas. Então, se alguém tenta chamar a Deus, invocar o nome dele de maneira falsa, não tem nem como enganá-lo. E o interessante é que a Bíblia fala aqui, né? Deus ouve os que o temem gritar por socorro e Ele os salva. Deus está trabalhando em todo o tempo. Nesse exato momento, Deus está dando livramentos. Deus está salvando. Nesse exato momento, Deus está ressuscitando mortos. Deus está operando milagres, mas nós não estamos vendo. Ele está em todo o tempo em operação. Além do mais, a Bíblia vai falar que Deus é o guarda de Israel. E como guarda de Israel, ele não dorme, ele não tosqueneja. Sabe o que significa essa palavra? Piscar. Não tosquenejará o guarda de Israel. Olha o que diz as Escrituras Sagradas. Deus está protegendo todos os que o temem, todos os que o invocarem com sinceridade, clamando por socorro. O Senhor está enviando livramento. E engraçado porque Jó, né, se você for lá no livro de Jó, Jó questionou o Senhor, né, por tanto sofrimento que estava acontecendo na vida dele. E Deus, ele respondeu a Jó fazendo uma pergunta, né? E então, baseado nessa pergunta que eu acabei de ler, mostrar para vocês, né? Essa pergunta tão ofensiva, eu vou também fazer a mesma pergunta que Deus fez para Jó. E ele respondeu o questionamento com a seguinte pergunta: onde estavas tu? Isso é Deus falando. Onde que você estava quando eu lançava os alicerces da terra? Conte-me se é que tens verdadeiro entendimento. Ai! Aqui a gente já tira uma lição. Nunca com entendimento um ser humano faria esse tipo de pergunta. Nunca com sabedoria um ser humano faria esse tipo de pergunta ao seu Criador. Porque se eu e você levantamos hoje da cama, foi pura misericórdia e graça dele. Se ele nos tirar o ar, acabou, a gente cai morto. Enquanto nós dormimos, nós também recebemos essa graça, essa proteção, esse favor de Deus. Deus abençoa a nossa vida. E o pior, sabe o que é? Ouvir esse tipo de pergunta de cristão. Já demonstra que é sem entendimento, sem conhecimento, sem sabedoria e que não busca isso aqui, ó. Palavra de Deus. Não busca, é por isso que a Bíblia fala: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Deus, ele não nos deve nada, mas ele deixou a sua palavra, a sua carta de amor, para que nós não fôssemos confundidos nesse tempo que estamos vivendo, tempos difíceis, tempos dolorosos.
Ele deixou essa palavra aqui para que nós não fôssemos pegos de surpresa. E ele diz: não tenham medo. A Bíblia vai falar que é inevitável que os escândalos aconteçam. É inevitável que eles venham. Mas ai daquele pelo qual o escândalo veio. Deus, ele não se sente ofendidinho por causa da sua pergunta. E quando um cristão se posiciona dessa forma, só fala daquilo que ele é. Sabia? Quando alguém se diz cristão ou se coloca esse rótulo e faz esse tipo de pergunta por causa dos tempos atuais, só fala daquilo que tem dentro do seu coração, que é a falta de entendimento, a falta de conhecimento, a falta de sabedoria. Porque Deus é amor. Ele entregou o seu único filho. Quantos filhos você tem? Você entregaria algum filho seu para morrer na cruz? Deus entregou. Para que hoje eu e você tivéssemos acesso a Ele, clamássemos por Ele e Ele ouvisse. Foi o que a gente acabou de ler. Que Ele ouve aqueles que clamam. Ele ouve aqueles que pedem socorro e os salva. Ele entregou o seu único filho, Jesus, para morrer morte de cruz. Para que hoje eu e você tivéssemos acesso ao Santo dos Santos, tivéssemos acesso a Ele. Para finalizar, eu quero deixar essa palavra que está em Romanos capítulo 8, do versículo 38 e 39, que vai falar assim: pois estou convencido, Paulo está falando aqui, eu estou convencido, eu tenho certeza, ninguém arranca isso de dentro de mim, de que nem a morte, veja bem, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, o que está acontecendo hoje, nem o futuro, nem o que está por vir, nem qualquer tipo de poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa que exista na criação possa ser capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus se reflete em Cristo Jesus. Olhamos para Cristo Jesus e vemos Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, do Pai, do Criador de todas as coisas. Você consegue compreender isso? Que Ele é a imagem do Pai? Jesus reflete o amor do Pai. Jesus se entregou na cruz. Olha o amor, olha a bondade de Deus. Veja bem, o que Ele não faria por um filho que teme a Ele, por um filho que clama por Ele pedindo socorro. A maldade está no coração do ser humano, não no coração de Deus. Mas o ser humano que clamar por Ele, Ele virá em seu auxílio. Tenha certeza disso. Assim como Paulo disse aqui, que está convencido de que nada, nem ninguém, pode nos separar do amor de Cristo. Deus te abençoe. Shalom.